Este programa fala do lado bom e do lado ruim da vida de cada um. Do beijo do sonho dourado, do doce da vida, o melzinho na chupeta da existência. Mas também do nervo da serpente encalacrada no caminho, o fel da vida. 10 mais 1, 11 minutos com Ju Leardini. Mas o final é bem legal. Nosso entrevistado de hoje é Luciano Coelho. Luciano Coelho é cineasta e psicólogo. Luciano Coelho. Obrigado, Gilmar, é um prazer. Eu quero começar perguntando para você, qual o limite na biografia de cada um de nós entre a realidade e a ficção? Eu sempre tenho dificuldade de encontrar um limite entre realidade e ficção. A fronteira entre as duas, ela não é muito clara. A gente acaba narrando para a gente mesmo a nossa vida como uma estrutura de ficção, né? Vamos então juntos agora fazer uma narrativa um pouco sobre a tua vida? Ok, vamos lá. O número 11 é o número do bem ou do mal? Eu não acredito nessa divisão entre bem e mal, né? Eu acho que o mal está no bem, o bem está no mal, né? E eu acho que isso tem muito a ver com julgamento, né? E eu não acredito nesse julgamento. Eu acho que a linha é muito tênue e é tudo muito relativo quando se fala em bem e mal. Como andam as suas asas? Eu acho que a gente nasce com as asas, né? Elas estão pequenininhas, meio atrofiadas, meio enfiadinhas naqueles buraquinhos nas costas, né? E a gente começa a soltar, começa a tentar mexer com essas asas, né? E é muito difícil, pelo menos para mim, digamos, conseguir libertar as próprias asas. Não foi um processo fácil. Eu acho que eu ainda estou nesse processo. Eu acho que erguer e soltar as nossas asas para poder fazer um voo pleno é um exercício constante na vida. Luciano, como estão os seus véus de Maia? Eu acho que a gente também não consegue viver sem os véus, né? Às vezes a gente tira um, tira outro, né? Mas acredito que não seja possível a vida na nossa condição de ser humano, no mundo que a gente vive, com tanta injustiça, né, com tanto sofrimento, a gente não consegue viver sem uma dose, sem alguma camada de ilusão e sem alguns véus. Luciano, fale agora do beijo do sonho dourado, do melzinho na chupeta, do docinho na sua vida e no mundo. Eu acho que todo ser humano tem algo de belo, né? E também tem algo de feio. Eu acho que a vida vale a pena quando a gente consegue o acesso a esse belo no outro. Assim, eu acho que viver sem o belo do outro não tem como. Olha, a família que eu construí há pouco tempo na minha vida foi o que me deu, talvez, a possibilidade de abrir mais as minhas asas. Se não é tudo, é quase tudo para mim, assim, né? Eu acho que a chegada da minha filha foi uma revolução em termos de significado na minha vida, né? Luciano, como foi a tua experiência no cinema, na arte? Como começou tudo isso na tua vida? Eu comecei a me interessar por cinema muito cedo, primeiro pelo cinema mais blockbuster, né? O primeiro filme que eu vi no cinema foi Guerra nas Estrelas. Depois eu comecei a gostar muito de filme de terror. E depois eu comecei a ver a profundidade do cinema, quando eu comecei a ver filmes de diretores como Werner Herzog, como Andrei Tarkovsky, né? E ali abriu-se para mim uma janela importante, assim, né? Eu pude perceber o papel que o cinema poderia ter na minha vida. Eu descobri também o papel que a música poderia ter na minha vida, né? Ou seja, que nos momentos em que a minha vida estivesse em xeque, a arte era sempre um refúgio, né? Era sempre um refúgio, talvez, do belo que a gente estava falando, né? Esse belo que há no ser humano, registrado em celuloide na época, né? Ou hoje em dados digitais, né? Ou em notas musicais, em sons, né? Eu acho que, para mim, a arte sempre foi um refúgio.
estar 2 anos vivendo num país que é tão emblemático como Cuba, convivendo com os meus colegas latino-americanos, na sua maioria, com os mestres que eu tive latino-americanos e não só, também norte-americanos e europeus, foi também uma revolução na minha vida. Eu acabei enveredando muito pelo documentário, né? Então, documentaristas como Eduardo Coutinho e como Patrício Guzmán, o chileno, né, uma obra maravilhosa, eu acho que são os 2 documentaristas que mais me atingiram, né, e mais me fizeram enxergar no cinema documentário um caminho que traz muitos frutos. Mas antes deles, né, os cineastas de ficção como os que eu já falei, Tarkovsky, Werner Herzog, foram muito importantes no começo. O meu percurso no cinema começou na Escola Internacional de Cinema de Cuba, em San Antônio de Los Baños. Meu primeiro trabalho fora da escola foi um documentário de curta-metragem 16mm chamado História de um Passado Perdido. Fiz o meu primeiro média de ficção chamado Fim do Ciúme, baseado numa pequena novela do Marcel Proust. Criamos, junto com Marcelo Munhoz, o Projeto Olho Vivo. Foram quase 10 anos de ensino de documentário e de produzir documentários sobre os catadores de papel, sobre os negros em Curitiba, sobre as transexuais, o jazz em Curitiba, a Umbanda em Curitiba, ou seja, o percurso do Projeto Olho Vivo foi muito frutífero, assim, né? Mais recentemente, acabei unindo 2 paixões que eu tenho, que são cinema, documental e música, e andei fazendo alguns documentários que envolvem música. Um exemplo deles é o documentário A Linha Fria do Horizonte, que virou longa e também série para a TV. Fazendo muito documentário, eu me vi muito nessa posição da escuta, e me parece que foi, de uma certa forma, um caminho natural. Continuo escutando, né, sem a câmera ao lado, sem uma captação de som, dentro de uma sala, escuto várias narrativas, mas de uma forma que agora também tem um efeito no outro que está me contando. Fale agora do nervo da serpente encalacrada na sua vida, na mão do cramunhão, do fel da vida. É difícil esquecer desse percurso que a gente está vivendo aí, né? De cruzar uma pandemia, de cruzar uma situação política como a gente está vivendo no país. E tem sido muito difícil, né? Eu acho que para todos nós, o mal está fundido com o bem está fundido com o mal. A gente está sempre na expectativa que o bem se sobressaia em cada um de nós, né? Porque é difícil ver quando o mal se sobressai no outro. Para cada um do bem, tem o 1 do mal, né? Que forma talvez o 11 que você colocou. É um pouco indivisível isso, né? Talvez o preconceito e talvez o julgamento, né? Justamente esse julgamento do bem e do mal. Quando a gente fala do período do nazismo, a gente fica se perguntando como que isso chegou a acontecer, né? E nesse momento a gente consegue ver em muitos seres humanos como é que isso se dá dentro da cabeça de cada um, né? Como as pessoas são capazes de repente, ter um comportamento que é muito surpreendente, né, e que as torna também muito manipuláveis, né? Eu acho que vai levar um tempo para que toda essa coisa ruim seja novamente reprimida, né? Freud já falou disso. Há uma psicologia das massas que tem um pouco a ver, muitas vezes, com a nossa necessidade de identificação, né, num outro, a nossa eterna necessidade de busca de espelhos, né, para construir a nossa própria identidade, né? Mas a gente não pode fugir da gente mesmo. A gente tem que construir a nossa própria imagem, né? Descobrir o significado da nossa própria existência. Se a gente tiver mais arte na vida das pessoas, né, eu acho que a tendência é que elas não se entreguem tão facilmente a um mito como é esse mito que a gente tem hoje. A gente deu alguns passos para trás nesses últimos anos, mas é muito mais fácil sonhar com cinema hoje. É incrível que a gente esteja vivendo hoje um momento de um governo nazi-fascista, assim, né?
Porque o Brasil é o país das diferenças, né? É o país onde todos têm a capacidade de conviver com as diferenças raciais, diferenças sexuais, diferenças de classe, diferenças terríveis que a gente tem sociais, né? Mas o Brasil sempre foi o país da esperança. Agora, bote a boca no trombone. Eu acho que botar a boca no trombone, Ju, é falar. É só falando que a gente tem a possibilidade de ressignificar a nossa história, de ressignificar as nossas narrativas. Então as pessoas precisam falar do outro, inclusive do que elas querem de si mesmas, né? Porque não há outra forma de se descobrir do que falando. Fico feliz de ter conversado com você agora. Luciano Coelho.